Max Verstappen pode ser campeão neste final de semana na Arábia Saudita, penúltima etapa do campeonato, e para isso precisa de algumas combinações de resultado. Se conseguir confirmar o título com uma corrida de antecipação, será a 13ª vez na história da Fórmula 1 que o campeonato é decidido na penúltima etapa, e é isso que nós vamos relembrar nos vídeos de hoje, quais foram todas essas vezes que o campeonato de Fórmula 1 foi decidido na penúltima etapa. Mas antes, vamos passar aqui as informações de Max Verstappen. Para o Max Verstappen ser campeão na Arábia Saudita, ele precisa, se ele vencer e fizer a volta mais rápida, o Hamilton precisa chegar em sexto ou além de sexto. Se o Verstappen só vencer e não fizer a volta mais rápida, o Hamilton precisa chegar em sétimo. Se o Verstappen chegar em segundo e fizer a volta mais rápida, o Hamilton precisa chegar na 10ª posição. E se o Verstappen chegar em segundo sem volta mais rápida, o Hamilton não pode marcar pontos para o Verstappen ser campeão. A tarefa não é fácil, mas há sim essa possibilidade. Então a gente vai relembrar agora as outras 12 vezes que teve o campeonato decidido na penúltima etapa. A primeira vez foi em 1955, quando Juan Manuel Fangio chegou ao GP da Grã-Bretanha no circuito de Aintree, sexta etapa do campeonato, ou seja, o campeonato tinha só 7 etapas, com 14 pontos de vantagem sobre Stirling Moss, 27-13, e com 16 em disputa, pois a vitória valia 8 pontos. Fangio garantiu o tricampeonato com o segundo lugar, com Stirling Moss vencendo a corrida. A segunda vez foi em 1961. O campeonato tinha 8 etapas e chegou à 7ª etapa em Monza, com a liderança do alemão Wolfgang von Trips, com 33 pontos contra 29 de Phil Hill. E o alemão poderia conquistar o título com antecedência, mas ele acabou morrendo em um acidente na largada. A corrida continuou e Phil Hill venceu, chegando aos 34 pontos, pois tinha descarte naquela época, ele teve alguns pontos descartados. E não poderia ser mais alcançado pelo terceiro colocado, Stirling Moss. Eu fiz uma crônica contando aí sobre essa história do Wolfgang von Trips e essa corrida da Itália de 61. É só clicar no card aqui em cima para vocês poderem conferir. Em 1970, Jochen Rindt tinha morrido nos treinos do GP da Itália, que era a 10ª de 13 etapas do campeonato, e ele era o líder. E na penúltima etapa daquele ano, nos Estados Unidos, em Watkins Glen, Jack Hicks precisava vencer para continuar sonhando com o título. Mas quem venceu foi o Emerson Fittipaldi, sua primeira vitória na Fórmula 1, pilotando o carro do Jochen Rindt, e garantiu o título póstumo para o austríaco. Nós também fizemos uma crônica aí sobre o Jochen Rindt, e também você pode conferir aqui clicando no card aqui em cima. Depois tivemos Niki Lauda em 1975, que chegou na penúltima etapa em Monza, na Itália, com 17 pontos e meio de vantagem sobre Carlos Reutemann, tendo 18 pontos em disputa, já que a vitória valia 9. O Lauda garantiu seu primeiro título, chegando em terceiro na corrida, enquanto Carlos Reutemann foi apenas o quarto. Em 1980, Alan Jones chegou à 13ª de 14 etapas no Canadá, um ponto atrás de Nelson Piquet, 54-53. Ele venceu a prova no Canadá, enquanto Piquet abandonou com problemas de motor, e o Jones aí garantiu o título com 62 pontos contra 54 de Piquet. Mas como assim? Ele chegou um ponto atrás, saiu 8 pontos na frente, a vitória valia 9 pontos, como que ele saiu campeão? É porque tinha os descartes, funcionava assim. Descartavam os 2 piores resultados das 7 primeiras corridas e os 2 piores resultados das 7 últimas. Então, mesmo que o Piquet vencesse a última etapa e o Jones não pontuasse, o Piquet iria descartar 2 pontos e ficaria com 61, um ponto atrás de Alan Jones. E aí depois nós tivemos 5 anos seguidos com títulos sendo decididos na penúltima corrida, e todas elas no Japão. Começando em 1987, a disputa era entre Piquet e Mansell, e o brasileiro tinha 12 pontos de vantagem, só que o Mansell sofreu um acidente no treino, na classificação, o que deixou de fora da corrida,
e assim garantiu o título de Nelson Piquet, garantiu o tricampeonato de Nelson Piquet com uma corrida de antecedência, sem nem precisar correr. Já em 1988, o Senna é que precisava garantir, precisava da vitória aí para garantir o título, né? E ele teve, né, aquela corrida que teve problema na largada, foi lá para trás, foi escalando o pelotão, fez a ultrapassagem em cima do Alain Prost e venceu a prova e acabou garantindo o título. O Senna que terminou aquele campeonato até com menos pontos do que o Alain Prost, mas como tinha descarte, né, naquela época descartavam os 5 piores resultados, né, valiam só os 11 melhores, o Senna acabou ficando com o título. Depois tivemos em 1989, também no Japão, decisão, né, a briga dos dois pilotos da McLaren, de novo Senna e Prost. Dessa vez o Prost tinha vantagem, né? O Senna, para ser campeão, ele tinha que vencer no Japão e na Austrália, né? O Senna fez a pole, o Prost tomou a ponta, queimou a largada, né? Bem verdade. E o Senna teve aquela perseguição, e ali no final, nas últimas voltas, o Senna tentou passar, o Prost fechou, né, os dois bateram, o Prost abandonou, o Senna voltou, ainda venceu a corrida, mas foi desclassificado, e com a desclassificação do Senna, aí o Prost garantiu o tricampeonato. Depois tivemos 1990, onde, né, daí quem tinha que vencer as duas provas para ser campeão, era o Prost, e o Senna, mais uma vez largando na pole position ali no GP do Japão. O Prost largou melhor, saiu na frente, os dois foram dividir a primeira curva, o Senna colocou de lado, e aí houve a batida, né, o Senna não freou e bateu no Prost, tirou os dois da corrida, e com os dois abandonando, o Ayrton Senna garantiu o seu bicampeonato. Depois, 1991, de novo no Japão, né, o Ayrton Senna precisava de apenas um segundo lugar para ser campeão, né, numa disputa ali contra o Mansell, e o Mansell acabou, né, ali na 10ª volta, acabou na perseguição ao Ayrton Senna, na briga pela segunda posição, acabou escapando da pista, acabou indo para a caixa de brita, e aí com isso, com o abandono do Mansell, o Ayrton Senna garantiu o título, garantiu o seu tricampeonato também na penúltima etapa da temporada. E aí nós pulamos para o ano 2000, quando Michael Schumacher chegou ao Japão com 8 pontos de vantagem para a Hakkinen, 88-80, e se vencesse, garantia o tricampeonato. Ele fez a pole position, mas perdeu a liderança na largada. E recuperou a ponta aí na base da estratégia, na estratégia de pit stops, né, naquela característica, né, do Michael Schumacher sempre fazendo aquelas voltas voadoras ali antes do reabastecimento. Ele venceu e tirou a Ferrari da fila, né, tirou a Ferrari aí do jejum de 21 anos sem comemorar um título de pilotos. E a última vez, né, que um campeonato foi decidido na penúltima etapa foi em 2009, quando Jenson Button chegou a Interlagos no GP do Brasil, com 14 pontos de vantagem sobre Rubens Barrichello. O Rubinho, né, com apoio da torcida, aquela festa toda, ele fez a pole position, enquanto o Jenson Button largou apenas aí na 14ª posição. Mas na corrida deu tudo errado para o brasileiro, que teve até um pneu furado, chegou apenas em 8º lugar, enquanto o Jenson Button aí fez uma bela corrida, escalou o pelotão, chegando na 5ª posição, e assim garantindo o título mundial. Então foi isso. Quero saber de vocês aí se vocês acham, né, que o Max Verstappen vai conseguir conquistar esse título já na Arábia Saudita, ou se vai ficar até o final. E também conte aí qual a decisão dessas decisões aí na penúltima etapa que vocês mais se lembram e que vocês mais gostam. É isso então, pessoal. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado. Até o próximo e tchau.